A gota é caracterizada pelo depósito de cristais de urato monossódico, especialmente em estruturas articulares e periarticulares. A formação de cristais requer altas concentrações de ácido úrico em soro e precede o início dos sintomas em nosso corpo. Os cristais de urato são reconhecidos como um sinal de perigo pelo sistema imune inativo e induz inflamação após a produção de interleucinas 1 beta pelos macrófagos. Os valores séricos de ácido úrico antes da puberdade são muito baixos e crianças não sofrem desta enfermidade. Nos homens, os valores são mantidos ao longo da vida, embora eles tendem a aumentar ligeiramente ao longo dos anos. As mulheres não padecem de gota antes da menopausa. É frequente observar vários membros da mesma família com hiperuricemia e, consequentemente, gota, pela predisposição genética. E também os hábitos dietéticos menos saudáveis. Quando se acumulam cristais de urato monossódico, eles produzem inflamação, quando são considerados como um sinal de perigo devido aos mecanismos de imunidade inata do nosso corpo, com que eles ativam o inflassoma e induzem a produção de interleucinas pró-inflamatórias, pelos monocitos, como consequente inflamação e episódios de inflamação das articulações que podem ser muito intensos e são o marco clínico da doença. Como é produzida a hiperuricemia em nosso corpo? Bom, o ácido úrico ele é o resultado final do catabolismo de purinas no ser humano e em alguns primatas. O resto dos outros mamíferos, eles têm uma enzima chamada uricase, que transforma o ácido úrico em alantoína, que ela é muito mais solúvel. Portanto, os valores séricos de ácido úrico são sempre mais baixos e eles não sofrem de gota. Os níveis séricos de ácido úrico aumentam no nosso corpo por dois mecanismos possíveis. O primeiro, diminuição da excreção renal pela diminuição de depuração do ácido úrico, que é o mecanismo mais comum em nós seres humanos. E também, 2, o aumento da síntese, que geralmente acompanha a excreção renal, aumento e maior incidência de nefrolitiase. Como se dá a formação e depósito de cristais de urato monossódico em nosso corpo? Bom, a nucleação e crescimento de cristais de urato monossódico requerem o quê? Concentrações séricas de ácido úrico em níveis que supersaturação maior que 7 mg por decilitro. Apesar de que a precipitação de cristais de urato monossódico requer o quê? Valores séricos de ácido úrico acima do nível de saturação. Apenas uma porcentagem reduzida de indivíduos com hiperuricemia vão sofrer de gota. O ácido úrico sérico, na ausência de gota ou insuficiência renal, ele é denominado hiperuricemia assintomática e recebe uma consideração diferente da gota, com o qual não deve ser confundido e geralmente não requer nenhum tratamento. As manifestações clínicas da gota estão intimamente associadas com a presença de cristais de urato monossódico. A presença desses cristais vai se manifestar de duas formas. A primeira vai ser a inflamação, que geralmente vai ser articular, mas também pode aparecer em outras estruturas sinoviais, como por exemplo tendões e bolsas serosas. O outro tipo vai ser a aparição de nódulos, que esses nódulos eles são formados pelos depósitos de cristais de urato monossódico e vão ser rodeados por uma zona adjacente de tecido inflamatório. Esses nódulos são chamados também de tofos. Também vai ter uma relação direta com a gota e com o aumento da excreção de ácido úrico, a afetação do rinhão. A manifestação clínica da gota é a formação dos tofos, que são nódulos rodeados por cristais de urato monossódico. Também as manifestações extraarticulares da gota vão ser a nefropatia úrica, que vai desenvolver nos pacientes uma insuficiência renal, e a litiase renal também é comum nesses pacientes. Com a ausência de tratamento, a magnitude dos depósitos de cristais vai aumentando lentamente e vai se estender a novas articulações. A inflamação das articulações e de outras estruturas sinoviais vai ser a manifestação clínica mais habitual da gota. Os episódios de artrites eles são mais comuns nas articulações metatarsofalángicas do dedo gordo do pé, que é conhecido como a clássica podraga. Também são comuns os episódios de artrites
no tarso, na região da bolsa pré-aquílea ou pré-rotuliana, na região dos joelhos e também do pulso. E nesses lugares pode também haver edema e principalmente edema na região das mãos. Em outras ocasiões, a gota também pode começar com uma inflamação simultânea de mais de uma articulação. É habitual que os primeiros ataques de gota eles tenham um começo agudo e geralmente eles ocorrem em ocasiões noturnas e a intensidade máxima se alcança em poucas horas. Os ataques também podem ceder em poucas semanas. A inflamação das articulações ela pode ser intensa e as articulações afetadas podem também ser muito dolorosas. A norma é que com o tempo e com a ausência do tratamento, os episódios eles passem a ser mais frequentes, mais intensos, com maior duração e mais dolorosos também. Há certos fatores que são considerados fatores desencadeantes. Esses fatores podem ser intervenções cirúrgicas, abuso de bebidas alcoólicas, ingestão alimentar e em outras ocasiões também pode acontecer por traumatismo. A diminuição rápida da uricemia é habitual ao início do primeiro tratamento e essa diminuição é o fator desencadeante melhor caracterizado dos ataques de gota. O outro quadro clínico da gota vai ser a gota tofácea, que vão ser o quê? Vão ser os tofos, que são nódulos formados por cristais de urato monossódico e que vão estar rodeados por uma reação granulomatosa. E esses nódulos ou esses tofos, eles vão estar em regiões superficiais, eles podem ser palpáveis e eles somente aparecem em estágios avançados da doença. Quando a uricemia se normaliza, os cristais depositados nos tofos vão se dissolver. O encontro de cristais de urato monossódico no líquido sinovial ou material encontrado nos tofos é o diagnóstico da gota. Através do microscópio podemos identificar esses cristais em forma de agulha. A identificação desses cristais é rápida e simples, por sua confiabilidade, constitui o procedimento para o diagnóstico. A elevação da concentração de ácido úrico sérico é o teste diagnóstico para a gota. Deve ser levado em conta que aproximadamente 7% dos homens adultos e saudáveis têm níveis de ácido úrico superior a 7 mg por decilitro. Quando não há artrite nem litiase renal associada, essa hiperuricemia é denominada sintomática e requer somente uma dieta com baixa ingesta de purinas. Deve-se avaliar a possível presença de uma síndrome metabólica. Manifestações clínicas características da gota é um ataque típico de podagra. Outras alterações analíticas concomitantes são o episódio de artrite gotosa aguda, são acompanhados por uma reação de fase aguda, manifestada por VHS e PCR e outros reagentes elevados. O papel da radiologia no diagnóstico da gota é quase nulo. O aparecimento de tofos em estruturas articulares produz alterações radiológicas objetivas. Os depósitos de cristais de urato monossódico são facilmente detectáveis por ultrassom. Os tofos são muito claros, embora essa técnica tenha muito pouca utilidade clínica. Diagnóstico diferencial. Geralmente é comparada com outras monoartrite ou oligoartrites aguda, especialmente se eles apresentam inflamação grave, como artrite de cristais de pirofosfato de cálcio, conhecido também como pseudogota. Os tofos, especialmente na superfície extensora do cotovelo, pode ser facilmente confundido com nódulos reumatoides. Ao planejar o tratamento, deve-se considerar que a gota é considerada curável. Uma vez que o depósito de cristais de urato monossódico é reversível, se dissolve e desaparece. Deve-se eliminar e reduzir os valores séricos de ácido úrico pelo menos abaixo de 5 mg por decilitro. Em paciente com uma queda de evolução curta da doença, os cristais podem desaparecer do líquido sinovial após 6 meses a 1 ano de controle efetivo do ácido úrico. Quando é de maior duração e a quantidade de cristais é maior, o tempo necessário pode ser de 2 a 3 anos. A redução da uricemia rápida, que ocorre quando inicia o tratamento com hipouricêmico, é um gatilho de ataque de gota bem conhecido. Outras entidades devem ser reconhecidas e tratadas associadas à gota, como é o caso da síndrome metabólica. O halopurinol diminui a quantidade de ácido úrico formado. Em pequenas doses, deve ser usado aqueles com insuficiência renal.
Deve ser escolhido em pacientes com gota associada a litiase renal, especialmente se os cálculos são de ácido úrico. O comprimido de 300 mg tornou-se dose diária habitual. A inflamação das articulações da gota responde ao tratamento com medicamentos que suprimem a inflamação, como AINES e glucocorticoide. O tratamento com colchicina tem importância histórica e ocupa um local secundário.